Bom dia Estela, Rosivone, Camila, Carlos, Maria Elizabeth, Celso, os rostinhos que eu já conheço, né? Mas mesmo sem conhecer. Bom dia, graça e paz. Estamos nós aqui no meio da semana do nosso devocional e vamos embora, vamos continuar, vamos seguir em frente. Bom dia, Márcio, Nita. Bom dia, Maria Elizabeth. Deixa o pessoal ir entrando aí. Rosana. Enquanto o pessoal vai entrando, né? Aquele pedido de sempre. Toca aí no aviãozinho, compartilha para aquela pessoa que você gostaria de mandar esse devocional. E uma outra dica, que eu vou ser sincera, eu preciso ser mais intencional nisso, porque às vezes eu esqueço. Mas coloca o devocional no seu story, sabe? Pega lá, compartilha, porque vai chegar às vezes em algum amigo seu, ou se seu Instagram for aberto, vai chegar em alguém que às vezes está esperando aquela palavra. Então, a gente tem que ser intencional nisso. E como eu falei para vocês, às vezes eu esqueço também. Quando eu falo, ai meu Deus, passou o dia, eu esqueci. Mas é um exercício até que fique automático, né? Bom dia, Alessandro. Maria Elizabeth já me abraçou, já quero pagar. Maria Elizabeth, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou nem sei como é que fala, a senhora, entre aspas, do abraço. Eu vou abraçando todas as mulheres que vão aparecer na minha frente. Todas não, mas quase todas. Mas, então, quando a gente se encontrar de novo, porque, gente, eu posso não te reconhecer, porque aqui é muito pequenininho, você fala assim, sou eu, Maria Elizabeth, lá do devocional, vai ser bom demais, a gente tá conhecendo assim, pessoalmente mesmo, né? Bom demais, gente. Alessandra Jadei, bom dia. Ana Maria, Felipe, Kelly, Luísa, Sônia, Maria de Lourdes. Isso aí, gente, vamos lá. Vamos começar, porque senão a gente fica aqui batendo papo, que é bom demais, mas só que o nosso tempo não para, né? E quando a gente vê, fico eu aqui correndo, que nem desesperada, porque o tempo tá acabando. Então, vamos lá. Hoje, o tema de hoje é porção dobrada. E é interessante esse tema porque ele vai falar sobre... Gente, eu vou botar uma água aqui pra mim, porque eu continuo... Ontem uma amiga falou, você continua rouca, né? E é verdade, eu ainda tô rouca, ainda não tô... A garganta ainda não tá 100%, mas... Nada que impeça a gente fazer a obra do Senhor, né? Não vou não, tô um pouquinho rouca, então não posso fazer a obra do Senhor. Não, nada disso. Vamos embora. Então, vamos lá, porção dobrada. Esse tema hoje é muito interessante, porque ele fala de que vai chegar um tempo em que vai acabar o nosso tempo aqui ministerialmente. Ou então o Senhor vai nos levar para um outro lugar, ou vai nos chamar para um outro propósito, e alguém vai vir e vai continuar aquela obra que nós começamos. E nós precisamos ter isso muito firmado no nosso coração, gente. De que a vida com Deus é uma vida viva, é prática, e às vezes, onde você está, Ele está te preparando para te levar para um outro local. É um degrau para você ir caminhando no propósito que Ele tem. Só rapidamente, um testemunho meu. Eu desde nova, né? E eu achava que a minha vida toda eu seria ligada ao ministério de música. Eu era líder de louvor... Também cantava no Beck, mas era líder de louvor desde muito jovem, outra denominação. E eu vou ser sincera, gente, eu amava aquilo, de estar ali ministrando um Senhor através do louvor e tudo mais.
E eu vou ser muito sincera para vocês, eu achava que toda a minha vida seria no ministério de louvor. Mas a verdade é que a palavra sempre chamou muito a minha atenção. E às vezes, né, de vez em quando, assim, pontualmente, quando o Espírito Santo direcionava, antes de algum louvor, tinha uma pequena palavra. Alguma coisa assim, né, rápida, né? Porque o momento de louvor não é para pregar, é para louvar o Senhor. Mas às vezes tinha, o Senhor trazia alguma coisa. E mesmo esses momentos já mexiam comigo. Mas eu achava que seria, nem podia imaginar do Senhor ter um ministério pastoral para mim, nada disso. Mas chegou um tempo em que eu comecei a perceber que tá ali nas escalas do louvor, tá ali cantando, tá ali ministrando. Ao mesmo tempo que eu amava, aquilo estava começando a ser um peso para mim. E quando eu falo um peso, é como se fosse assim, eu já não me encaixava completamente. Mas eu não conseguia entender o quê. E eu recebi uma palavra de uma pessoa, uma mulher de Deus, e que não sabia de nada do que estava se passando no meu coração. E ela falou assim, olha, o teu tempo no louvor está acabando. O Senhor vai começar, de pouquinho em pouquinho, fazer com que a palavra tome a primazia na sua vida. E Ele vai estar desconectando você do ministério de louvor, né? Não é de estar louvando o Senhor, isso é pro resto da vida, não é de estar em adoração, até porque adoração não é só cantar, é uma vida de louvor e honra e glória a Ele. E ela foi falando isso, e aquilo, ela falou assim, mas do jeito do Senhor, sabe, de passo em passo, e o Senhor foi fazendo, e até que Ele me deu um chamado pastoral, e do chamado que Ele falou comigo, até a ordenação foram 4 anos, né? Não, 3 anos, quase 4. E aquilo, sabe, eu fui vendo que, na verdade, o Senhor estava me preparando. E aquele tempo acabou e Ele me chamou para um outro propósito. E hoje eu olho para trás e falo, Senhor, você estava exatamente isso, me preparando para estar aqui. E daqui, gente, eu não sei onde Ele vai me levar. Não sei o que Ele vai fazer. Não sei se... Será que eu vou ficar como eu sou líder do Ministério Local de Mulheres, será que eu vou estar ali até o final da minha vida? Será que o Senhor depois vai chegar e vai tirar e vai levar para um outro ministério, né? A nível da igreja local mesmo? Será que eu vou permanecer na mesma cidade? Não sei. O que eu sei é o seguinte, eu e cada um de nós precisamos estar rendidos aos pés do Senhor, deixando Ele nos guiar, inclusive ministerialmente, deixando Ele nos levar para onde Ele quiser, porque, e a gente vai ler isso aqui agora, nenhum de nós é insubstituível, e às vezes o Senhor está te preparando, porque Ele quer te usar ali na frente, num outro lugar, ou numa outra posição ministerial, e vai levantar alguém para ocupar o seu lugar. E a gente tem que estar sensível à direção do Espírito em relação a isso. E rendidos, porque Ele sabe o melhor para cada um de nós. E é maravilhoso quando a gente sabe, se deixa ser guiado. E Elias sabia disso. A gente vai ler que o Senhor ia levá-lo para si. E agora vamos ler para a gente poder entender aqui. Porção dobrada, né? Eu já tinha falado o título. E o versículo é o seguinte: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu. Depois que eles atravessaram o Jordão em terra seca, Elias dobrou o seu manto, jogou sobre o rio. O rio abriu, eles passaram em terra seca, eles estavam caminhando. Elias já tinha falado para Eliseu, olha só, eu vou ter que ir ali, fica aqui, porque ele já sabia. Elias já sabia que o Senhor ia levá-lo para si naquele dia. E Eliseu estava com ele. Eliseu é o que a gente chama do moço, né, de Elias, aquele que estava aprendendo. Elias era o mentor, a gente pode dizer mentor, né? A palavra da moda hoje em dia é essa, né? O mentor, a mentora. Era aquela pessoa que estava ali discipulando, ensinando tudo. E Eliseu falava, não,
não vou ficar aqui mesmo, eu vou com você. E assim foi até que eles atravessaram o Jordão. E após atravessarem o Jordão, Elias disse a Eliseu, e aí agora eu estou lendo o versículo: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Eu tenho aqui uma outra versão que fala assim, em que Elias fala assim para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu responde: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Nunca tinha havido um homem como Elias. Ele tinha levantado mortos, tinha trazido fogo do céu e revelado os planos de Deus a respeito de uma seca terrível. Os israelitas devem ter imaginado que nunca mais haveria outro profeta como Elias, até que Eliseu chegou. Moisés era indiscutivelmente o líder mais poderoso que os hebreus já tinham tido. Ainda assim, Deus preparou Josué para conquistar o que nem mesmo Moisés tinha conquistado. O reinado de Davi foi um ponto alto para a nação de Israel. Ainda assim, foi Salomão que cumpriu a tarefa que foi negada a seu pai, construindo um templo extraordinário. Podemos ser tentados a colocar mais confiança nos líderes que Deus nos dá do que no próprio Deus. A história nos ensina que, embora sejam maravilhosos e piedosos, Deus sempre tem outro Moisés, Elias ou Davi. Com frequência, o sucessor virá com uma porção dobrada da que tinha o seu predecessor. Deus não tem nenhum limite para alcançar a sua vontade. O mesmo Deus que liderou Moisés também poderia usar a Josué. Se ninguém estiver disposto a servi-lo, o Senhor irá realizar o seu agir pelo seu divino poder. Não somos insubstituíveis para o Senhor. Ele irá realizar os seus propósitos. A pergunta é a seguinte: vamos participar do agir de Deus ou ele deverá encontrar outras pessoas? A resposta está com a gente. O Senhor quer nos usar. Agora, eu vou me deixar estar disponível nas mãos do Senhor? É um engano achar que somos indispensáveis para Deus. Servir ao Senhor é uma honra que Ele nos concede e não um favor que fazemos para Ele. Gente, eu achei essa frase fantástica. A gente tem que... Quem tem o livro aí sublinha, bota, sabe, chama a atenção dela, porque quantas vezes nós, se não tivermos cuidado, nós temos essa tendência de achar de que a gente tá fazendo um favor para Deus, como se Deus precisasse de mim e de você para alguma coisa. Queridos, Ele não precisa da gente para nada. Ele é Senhor, Ele é poderoso. Eu costumo dizer que Ele é extremamente bem resolvido, Ele não tem crise de identidade. Eu não estou faltando com respeito a Deus de falar assim. É uma honra para nós. É uma honra nós podemos trabalhar na obra dele. É uma honra poder servir na igreja. É uma honra nos voluntariarmos para trabalhar na casa de Deus. Sabe, a gente tem que ter isso em mente. Não é um favor. Senhor, olha só, eu vou fazer um favor a você. Minha vida é muito ocupada, mas eu vou encaixar você na minha agenda e vou trabalhar na tua obra e vou fazer algo na igreja. Eu vou encaixar aqui, vou dar um jeitinho na minha agenda de te encaixar. Não, é uma honra. Senhor, obrigada porque eu posso te servir, obrigada porque eu posso servir na tua casa, servir na tua igreja, porque eu era escrava das trevas, eu estava presa e lá verdadeiramente eu era escrava, eu não tinha poder de escolha, eu estava sendo dominada por uma natureza pecaminosa. Hoje eu sou livre e como alguém livre eu escolho te servir, eu escolho ser um instrumento teu para o avanço do teu reino. Gente, isso precisa estar no nosso coração. Mas vamos lá, vamos continuar. Se você está lamentando a perda de um dos seus líderes, não se desespere. Deus tem outro alguém. E ele, Deus, realizará o que está em seu coração, no coração do próprio Deus. Pode até ser que ele, Deus, esteja preparando você para ser esse líder. Às vezes a gente
E eu não vou dizer que se a gente tem um líder que a gente ama, que ele é uma bênção na nossa vida, que ele nos abençoa, traz palavras de Deus e tá ali, a gente tá caminhando junto, é um líder que serve, não é, né? Porque o verdadeiro líder é aquele que serve, aquele que tá junto, porque somos membros de o mesmo corpo. Só temos chamados ministeriais diferentes para uns foram chamados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e mais todo o corpo ali de ajuda. Então, não tem essa, eu sou melhor que você, nada disso, gente. Que isso? Joga isso fora, repreende que isso é do inimigo. E às vezes a gente tá triste porque algum líder foi transferido para outro lugar, ou Deus deu um outro chamado, enfim. Mas quem sabe? Ele, como é que fala? Ele não está querendo preparar você. Se deixe disponível nas mãos de Deus. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui rapidinho. Como a gente leu que eles tinham passado e Elias já sabia que ia ser levado. Eliseu também já sabia disso, por isso ele falou, não, eu não vou te largar. E eu quero ver quando, né, isso vai acontecer. E eles estavam ali, como eu disse, Deus já tinha revelado, Elias falou assim, olha, o que você quer, eu estou lendo aqui, né, que eu te faça antes que eu seja levado de ti, tomado de ti, ou levado para longe de ti. E Eliseu respondeu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Ou então, numa outra versão, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E é interessante porque quando a gente lê isso, a primeira coisa que parece, e eu vou ser sincera, eu achava que era assim. Antes eu achava que era isso que ele estava falando. Olha só, eu queria ser mais poderoso do que você foi. Eu queria ter mais conhecido do que você foi. Não, mas essa não é a melhor compreensão do texto, porque um entendimento assim, eu tinha esse entendimento errado, era de que ele está falando, olha, eu quero ser mais conhecido assim, olha, eu tenho essa ambição, eu quero ser maior que você, esse não é um entendimento. Essa porção dobrada do teu espírito, o principal herdeiro do teu espírito profético, ele está relacionado lá no Antigo Testamento ao direito do filho primogênito. Não sei se vocês lembram, mas o direito do filho primogênito, ele tinha porção dobrada de toda a herança do pai. Ah, Lília, porque ele era o preferido? Não, não era porque ele era o preferido. Irmãos têm isso, né? Você é o preferido. Ah, aquele ali é o preferido da mamãe, aquele ali é o preferido do papai. Outro dia, gente, foi muito engraçado. Eu mexendo no meu celular, não sei o que eu fiz, claro, nunca sei. Mudou a minha figura da capa e ficou a foto do nosso cachorrinho aqui, do nosso pet, do Luke. E a minha filha, quando viu aquilo, falou assim, na hora, ela pegou assim, escreveu pro meu outro filho, Vitor, aí deu um print na minha tela, olha quem é o filho preferido dela, porque é o que tá na capa do celular. Os filhos têm essas brincadeiras entre si. Mas no contexto do Antigo Testamento não era isso. O filho primogênito, ele recebia essa porção dobrada, não porque ele era o filho preferido. Ele era assim, era considerado, se você for lá em Deuteronômio 21, 17, isso não é? 21, 17, você vai ver que é chamado do filho do meu vigor. O primeiro filho, ele era chamado do filho do meu vigor. E ele recebia essa porção dobrada porque ele era reconhecido como o principal herdeiro e responsável por dar continuidade à família. Então, na verdade, o que Eliseu estava falando aqui, ele estava falando assim, olha só, Elias, eu queria porção dobrada, ou principal herdeiro do teu espírito profético, porque eu quero ser o verdadeiro herdeiro espiritual do teu ministério. Sabe, eu quero que o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, que atua em você, atue também em mim. Não para que eu seja conhecido como alguém mais espiritual, não, mas para que eu possa continuar
essa obra, essa missão que Deus tem te dado, continuar essa obra que Deus tem usado você. E aí a gente continua, né? Porque, ou seja, isso muda a nossa perspectiva, porque vê que não é para uma ambição pessoal, mas é para que ele possa cumprir fielmente aquilo que Deus tem colocado ali diante dele. E ele continua, né? Me dê porção dobrada do teu espírito ou do teu espírito profético. E é claro que não seria Elias que ia pegar, tá, beleza, toma aqui, tá, tirando, não. Quem concede unção, quem concede autoridade, quem dá esse poder é o Senhor, e na verdade a autoridade não é nossa, no sentido de que é no nosso nome, o poder não é nosso, é tudo do Senhor. Jesus disse, né, em meu nome, estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, se beberem alguma coisa, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É uma autoridade dele que ele nos dá para usar o seu nome, né? Eu já estou fazendo um paralelo aqui com a gente. Então, na verdade, Elias estava falando, olha, me dá o teu espírito, isso. Não, Elias não podia, mas é a ação de Deus. Sabe, eu quero essa capacitação que o Espírito tem te dado, Elias. Porque eu quero continuar a obra, eu quero ter essa capacitação, essa unção espiritual que você possuía para exercer o ministério, ou o seu chamado profético. E Elias responde, olha, dura coisa me pediste. E Elias foi tremendamente sincero, porque Elias não podia. Eu não posso chegar e falar assim, olha, eu escolho você. Vou usar aqui o exemplo da Maria Elizabeth, que já botou aqui, que tá, né, que já me abraçou. Maria Elizabeth, eu passo para você a unção, a autoridade que eu tenho. Que isso, gente? Eu não tenho nada em mim mesma. Se o Senhor em algum momento me usar, ou usar o bispo André, usar qualquer um dos pastores lá da igreja, ou de qualquer outra denominação, seja da Nova Vida, não somos nós, ou usar qualquer evangelista, qualquer profeta, qualquer pessoa do corpo é o Senhor, a unção é dele, é ele que faz. Então Elias falou, olha, dura coisa me pediste, porque eu não posso, eu nem tenho nada em mim. Mas ele falou, olha, mas se você me vê, né, eu tô lendo aqui, né, você vê, isso vai acontecer sobre a sua vida. E o Senhor permitiu. E ele derramou uma unção, uma porção dobrada mesmo sobre Eliseu. A gente vê que Eliseu fez muito mais milagres do que Elias. Então a gente vê essa continuidade dessa unção para exercer o chamado que Deus deu. E é isso que eu quero deixar com você. A gente viu aqui um contexto, né, de que nós precisamos, sabe? Eu acho que se a gente pode tirar algo bem prático para a nossa vida aqui desse versículo, é isso. Nós precisamos desejar essa unção de Deus, essa capacitação do Espírito para cumprir o chamado que Ele nos dá. Não interessa qual é o chamado. Ah, mas eu não tenho um chamado de estar ali em cima do altar com o microfone nas mãos, então eu não preciso de capacitação, de unção. Precisa sim. Porque nós precisamos revelar Cristo através da nossa vida. Às vezes Deus não vai te usar com o microfone nas mãos, mas Ele vai te usar falando com uma pessoa ali do lado, em que aquela pessoa vai ser tocada, vai ser transformada, vai ser liberta, gente. E tem o mesmo valor, porque
uma pessoa que tem uma eternidade mudada, porque eu e você fomos instrumentos do Senhor, já valeu a nossa vida, já valeu tudo. Então a gente precisa ter esse desejo ardente e uma certeza de que a obra de Deus ela não vai parar. O reino de Deus vai avançar e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente lê esse versículo e a gente às vezes tem medo, né? Ai, meu Deus, as obras do inferno. Não vão prevalecer, elas não vão conseguir, porque a igreja está avançando. Elas não vão conseguir paralisar o avanço da igreja. Porque o Senhor que é o cabeça, e Ele não vai permitir, a obra de Deus vai continuar. A gente tem essa escolha, Senhor, é uma honra te servir. Até porque, gente, isso é claro que isso tem que acontecer, porque fisicamente nós não somos eternos, o nosso espírito é eterno, mas fisicamente nós não somos. E nós só temos essa geração para fazer a obra que Deus nos chamou. Elias foi de gerações e gerações e gerações, milhares de anos atrás. Imagina se tudo que Deus fez ali tivesse parado em Elias, pronto, nunca mais ninguém, ou então, como a gente leu, em Moisés, em Davi, pronto, nunca mais. Gente, como assim? A obra de Deus não teria avançado. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Tem uma hora que o Senhor vai falar, acabou o tempo aqui de você agir nisso, mas eu estou levantando alguém que vai continuar a minha obra, porque existem outras pessoas que precisam ser alcançadas com o meu amor. Existem outras pessoas que precisam ser ter esse novo nascimento. E só uma última coisa, que não tem a ver com esse texto, mas faz toda a diferença. Se nós formos lá em Tiago 5,17, só a primeira frase, a gente fala assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Aqui ele estava falando, e orou com fervor para que não chovesse. O contexto vai falar sobre oração, sobre essa questão da oração. Mas eu creio que essa início dessa frase, Elias era homem semelhante a nós, isso traz a base para aquele versículo, para esse versículo. Sabe, dá ênfase, porque o que significa esse Elias, né, era homem semelhante a nós, no contexto original aqui de que foi escrito, é assim, olha, Elias possuía a mesma natureza que nós temos. Ou seja, ele era sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, às mesmas emoções. E aí agora eu já entro aqui, o que o grego queria falar é isso. E mesmo sendo, tal como nós hoje, em 2026, somos sujeitos às mesmas fraquezas, às mesmas paixões, às mesmas emoções, ele era usado por Deus, porque o poder não era dele, o poder era Deus que operava nele. E da mesma forma hoje, o poder não é nosso, é dele que opera na nossa vida, gente. É isso. Então, se deixe ser usado por Deus. Mas saiba que vai chegar uma hora que o Senhor vai falar, olha, agora eu vou levantar uma outra pessoa que vai dar continuidade. Ou da mesma forma como nós lemos aqui. Se você tem aquele líder que você ama, e eu tenho meus líderes que eu amo, o próprio Bispo André, meu Deus, ele é uma bênção na minha vida. E eu não canso de agradecer a ele. Essa oportunidade que ele está me dando de estar aqui, dividindo esse devocional com ele. Gente, diante de Deus eu estou rasgando meu coração mesmo, não estou sendo hipócrita, é verdade. Isso aqui é uma honra para mim, uma honra. Porque tantos pastores, mas aprove ao Senhor tocar no coração dele e ele, né, desejar, enfim, e me escolheu para... Gente, isso é uma honra. Eu quero honrar isso aqui e fazer da melhor forma possível enquanto o Senhor permitir que eu fique aqui. Mas eu sei que a hora que ele falar, Lília, olha, eu te dei essa oportunidade de estar lá. Agora acabou o teu tempo aí. Ele vai trazer alguém que vai estar aqui, vai trazer a palavra
sabe, que Ele tem para o coração de cada um de nós aqui, para aquele tempo. É isso. Mas enquanto o Senhor te chamar, enquanto o Senhor tiver colocado você num determinado local, seja esse instrumento dele. E esteja pronto para ele te levar, para começar uma obra que ele quer te usar. Porque deixa eu te falar uma coisa, existem pessoas que podem ser tocadas por tantos outros, mas que elas só vão ser alcançadas eficazmente através da sua vida. Porque Deus te conhece, porque Deus sabe como te usar, e Ele quer te usar do jeitinho que você é e do jeitinho que eu sou. Eu sou completamente espontânea. Às vezes, quando eu vejo, ai Jesus, eu não falei da forma assim, mais, né, não é literal assim, mais formal, mas sou eu, e eu falei assim, deixa Deus usar assim. E cada um de nós, já passei do tempo, olha aí, tô sempre passando, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Mas é isso, sabe, se deixe ser usado. E honre o que Deus tem colocado diante de você. E peça ao Senhor, assim, Senhor, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Eu quero capacitação para seguir, para cumprir a obra que tu tens na minha vida. Se deixe ser usado, meu irmão e minha irmã. Sabe? Deixe ser esse instrumento do Senhor. Deus quer te usar. Deus quer te levantar como instrumento dele. Amém? A Rejane colocou: toda honra, toda glória e todo poder pertence a Jesus. Exatamente. Maria Elizabeth, Deus é o Senhor, servi-lo é uma honra em qualquer função, gente, com certeza. Eu tenho um pastor que eu conheço que fala assim: se você não está pronto para pegar numa vassoura, onde ninguém está vendo, né? Você não está pronto para pegar no microfone. E é isso aí, né? É desse jeito, né? Tudo é dele, por ele, para ele, por meio dele. Anitta, toda a honra ao Senhor. E Deus chama e capacita os escolhidos, exatamente. Amém, Rejane, muito obrigada pelo carinho. Maria Elizabeth, façamos o melhor para Deus onde estivermos sempre. É isso aí, gente. Usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor, e usa-nos, Senhor. A Rosivone colocou isso aqui e a gente termina com isso. Senhor, usa-nos, Pai. Usa-nos, Senhor. A gente sabe que vai chegar uma hora em que aquilo que nós estamos fazendo hoje, o Senhor vai falar, acabou o tempo aqui. Mas, Senhor, aí para onde você nos levar, a gente quer ser usado também. A gente quer estar alinhado com o Teu Espírito. Então, Senhor, ajuda-nos a estarmos sensíveis à Tua voz, para a gente seguir vivendo claramente o propósito que Tu tens para cada um de nós. Senhor, que Tu possas operar aqui na vida dos meus irmãos, de forma que eles, lá dentro do coração, pulse no coração deles, Deus, de que é uma honra Te servir, de que é uma honra, Senhor, fazer a Tua obra, independente do que seja que Tu coloques diante de nós. E tal como Eliseu, que nós possamos fazer essa oração. Senhor, olha, e ele falou para Elias, né, eu quero porção dobrada do Teu Espírito. Que a gente possa falar, Senhor, me dá uma porção dobrada dessa capacitação, dessa unção para realizar a Tua obra. Não para a nossa ambição, mas para realizar a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Medite sobre isso. Se coloque disponível. Deixa Deus te usar. E saiba que Ele tem um tempo. Você e nem eu somos insubstituíveis, mas o que importa é você e eu sermos usados agora. Não deixa para amanhã não, porque o amanhã a gente não conhece. Só seja um instrumento do Senhor, que é bom demais. Tá bom? Um beijo, obrigada, Adriana, pelo carinho. Deus abençoe. Amanhã a gente tem um horário marcado aqui, 7 horas, e eu te espero. Tchau.